Pessoal, continuando aqui, vamos dar sequência agora no novo tópico, equivalências do condicional. Agora, em relação à banca IBFC, estatisticamente, a questão que mais cai é a questão de tabela-verdade. Então, nessa etapa final, certo? Resolve lá, refaz aquelas questões de tabela-verdade. A gente também já estudou negações do condicional, negações da conjunção, da disjunção, certo? E agora equivalências do condicional. Então, são dois casos, certo? Então, o primeiro caso, você tem, olha cá, ó. Se A, então B, três retinhas paralelas, é um dos símbolos da equivalência. Se A, então B, é equivalente a se não B, então não A, certo? Então, observe que neste caso aqui, o A vai para o lugar do B e o B vem para o lugar do A, certo? A gente brinca aqui, ó, um bisuzinho para você memorizar, é o seguinte, eu chamo de regra do gay. Pessoal, regra do gay. Pessoal, é uma brincadeira para você memorizar uma das equivalências do condicional, que é o que eu chamo de primeiro caso. Se A, então B, é equivalente a quem? Se não B, então não A. Começa a regrinha do gay. A regrinha do gay é o seguinte, troca de posição negando, metendo o condicional. O que é o condicional? É o se então, é a setinha. Ou seja, neste caso, você vai ter o se então na pergunta e o se então na resposta. Se você esquecer, você retorna o vídeo nesse ponto. Neste primeiro caso, você vai ter, deixa eu me afastar aqui para vocês, ó. Neste caso aqui, vocês vão ter o se então na pergunta, o se então na pergunta e o se então na resposta. Então, troca de posição, por quê? Porque observe que o A trocou de posição com B. Agora não basta trocar de posição, tem que trocar de posição e negar. Agora cuidado com as pegadinhas. É o seguinte, ó, certo? Pegadinhas. Se A, então B, vai ser equivalente a se B, então A. Olha o que acontece aí muito em provas, ó. Se A, então B, vai ser equivalente... Vou tá aqui mais para baixo, ó. Olha a pegadinha, ó. Se A, então B, é equivalente a se B, então A, observe que trocou de posição, só que qual é o erro? Faltou negar. Tem que trocar de posição e tem que negar. E a outra pegadinha, se A, então B, é equivalente a se não A, então não B, tá errado também, por quê? Porque negou, mas faltou o quê? Trocar de posição, certo? Então, neste primeiro caso, certo? Você vai trocar de posição, negando, metendo o condicional. Observe que você tem se então na pergunta e se então na resposta, ok? Você troca negando, mantendo o se então, ok? Então você aqui vai copiar isso aí. Agora eu vou mostrar a vocês o segundo caso de equivalência. E depois a gente detona nos exemplos. O segundo caso da equivalência do condicional, certo? Segundo caso de equivalência do condicional é quando você tem, ó, se A, então B é equivalente a não A ou B. Não A ou B, certo? Se A, então B é equivalente a não A ou B. Como é que a gente memoriza aqui isso aqui? Um bisuzinho para você memorizar isso aqui, certo? O bizu é a irmã do Neymar. Isso é uma irmã que Neymar não sabe que tem, certo? Quem é essa irmã de Neymar? Neumar, certo? Ó, que massa aqui, pessoal, ó, certo? Ne de quê? De negar a primeira, ma de quê? De manter a
segunda. E isso aqui é o quê, ó? O conectivo ou. Então, neste segundo caso, você vai negar a primeira ou manter a segunda, certo? Então, aí é uma afastadinha para vocês ó, memorizar, ó, certo? Segundo caso, você vai negar a primeira ou manter a segunda. Observem que aqui você tem se então na pergunta e ou na resposta, ok? Vamos pegar aqui um exemplo, vou apagar, vocês dão pausa aí e vão copiar um exemplo. Ok, ó. Se chove, então faz frio. Certo? Eu quero aqui a equivalência do primeiro caso. Como é a equivalência do primeiro caso? Lembra do bizu? Regra do gay. Como é a regra do gay? Troca de posição, ou seja, ó, regra do gay, ó, troca de posição, ou seja, chove, vai para lá, faz frio, vem para cá. Só que troca de posição o quê? Negando. Então vai para lá como? Não chove. Vem para cá como? Não faz frio. Metendo quem? O condicional. Então tem se então na pergunta e se então na resposta. Então fica como a resposta? Fica se não faz frio, então o que, ó? Não chove. Certo? Percebam que o chove foi para depois do então, o faz frio veio para antes do então. Só que você trocou de posição o quê? Negando. E tinha se então na pergunta e se então na resposta. Certo? E o segundo caso de equivalência, segundo caso. Como é o segundo caso? É só você lembrar de quem? Neuma. Ne de que? Nega a primeira. Ma de que? De mantém a segunda. Isso aqui é o que? O conectivo? Ou. Joey, quem é a primeira e quem é a segunda? Ó, a primeira está antes do então. A segunda está depois do então. Então, se você meter aqui o neuma, ó. Ma. Ou seja, você vai negar a primeira. Qual é a negação de chove? Fica como? Não chove. E o se então? Cuidado, ó. No segundo caso, o se então vai virar ou. Neuma. Então vai virar ou. Ó, virou um ou. Ó. E faz o que com a segunda? Você vai manter a segunda. Ou o que? Faz frio. Certo? Então, primeiro caso, você troca de posição negando, metendo o condicional. O segundo caso, você vai usar quem? Neuma. Como é que eu vou saber o caso que eu vou usar? Como é que a gente vai saber o caso? Pelas alternativas. Não podem aparecer, certo, as duas respostas. E a questão não vai especificar qual caso que é, porque nem nos livros tem assim, primeiro caso, segundo caso. Não, eu classifico, algum outro professor deve classificar assim também. Tá bom? Então, você vai saber pelas alternativas. Qual caso a questão está cobrando. Ok? Então, vamos cortar para a questão novamente, a questão 8. Certo? Vejam aí o que é que diz a questão 8. Certo? Uma dúvida muito recorrente, pessoal, é a galera pergunta, quando é que vai saber se é negação ou equivalência? Quando for negação, em regra, a questão vai falar negação. Certo? Em regra. Tem outras maneiras, mas CBFC sempre fala negação. Agora, a pessoa pergunta, quando é que a questão falar a negação é equivalente? Ou a equivalência da negação? O que é que você faz? Você faz a negação. O que importa é o que você faz. Você faz a negação. Cuidado para quem está estudando muito. Eu não estou falando que é uma negação, não. É uma equivalência. Mas o que você faz é a negação. Falou em negação, você faz a negação. Agora, se falar só em equivalência, você faz a equivalência. E é o que essa questão aqui fala. Ó. O que é que essa questão aqui está nos dizendo? Essa questão aqui está dizendo o que para a gente? A questão, certo?
está dizendo o seguinte: de acordo com a lógica proposicional, a frase, certo? Que é equivalente a se Marcos estudou, então foi aprovado. Ele quer equivalência de, vamos anotar aqui ao quadro. Corta para mim no quadro. Olha o que ele quer aí, ó. Ele quer equivalência. Joey, negação do se então. Lembra? Negação do se então é o mané. Lembra do mané? Manter a primeira e negar a segunda. A gente não está mais em negação, tem equivalência. Ele quer equivalência de quê? Se Marcos estudou, ó. Se Marcos estudou, então foi o quê? Aprovado. Certo? Quando fala em equivalência, tem duas respostas. Certo? Se você olhar para as alternativas, não tem nenhuma alternativa que traz o sim então. Então, você na prova, você não ia perder tempo procurando a resposta com sim então. Aqui eu vou colocar por motivos didáticos. Como é que ficaria a resposta no primeiro caso? Lembra o primeiro caso de equivalência? Certo? Primeiro caso de equivalência seria como? Certo? Troca de posição. Então, ó, isso aqui vai para lá, isso aqui vem para cá. Lembra da primeiro caso de equivalência? Regra do gay. Troca de posição, negando, metendo condicional. Certo? Cuidado aí para não interpretar assim de forma meia... Beleza? Isso aqui é para você memorizar. Então, vem como para cá, ó. Vem. Se Marcos, lá tá, foi aprovado, vem como para cá. Se Marcos não foi aprovado. Então, o quê? Aqui tá Marcos estudou, passa o que para lá? Marcos não estudou. Observe que nisso que eu fiz aqui agora, você tem sim então na pergunta e tem sim então na resposta. Observe que não tem isso nas alternativas, porque ele não trouxe essa resposta. Provavelmente ele trouxe o quê? Ele trouxe o primeiro caso, certo? Mas se tivesse alguma alternativa com sim então, você faria isso aí, certo? Você fazia o quê? Regra do gay. Troca de posição, negando, metendo o condicional. Você dá uma olhadinha aí, você percebe que não tem. Então agora você ia fazer o quê? Agora, já que não tem, você vai olhar o segundo caso. E o segundo caso é mais fácil ainda. Como é que você faz o segundo caso? O segundo caso de equivalência é o quê? O segundo caso, lembra? É a irmã de Neymar. Como é a irmã de Neymar? A irmã de Neymar é como? Neuma. Lembra? Ne de negar. Aqui é o conectivo ou. E má de quê? De manter. Você vai negar a primeira ou manter a segunda. Então fica como negando a primeira? Fica Marcos, o quê? Não estudou. Aí, ó, o se então aqui no segundo caso vira ou. No segundo caso, o se então vira ou. No segundo caso, o se então vira ou. Então, ok. Mantém a segunda, ó. Mantém a segunda. Foi, ok. Aprovado. Ou foi aprovado. Então a resposta ficou: Marcos não estudou ou foi aprovado. Que letra vamos marcar? Cuidado para você não confundir aqui o conectivo, ó. Conectivo é ou. No segundo caso, conectivo é ou. Dá uma relembradazinha aí, volta. Quando for a negação, lembra do se então? A negação do se então, você fazer o quê? Mané. Manter a primeira e negar a segunda. Certo? Lá na negação do se então, o se então virava i. Aqui não. O se então vira o quê? Ou. Então marcamos que letrinha? Letra E. Resposta, letra E. Ok? Corta para a questão. Resposta, letra E. Ok? Então essa foi a questão. Vamos para... Ok? Então, aqui, ó. Só relembrando o que foi que a gente fez, certo? Você observou que não tinha o primeiro caso nas alternativas, então você ia fazer o quê? Ó? Nesse caso aqui,
certo? No segundo caso, o se então vira o quê? O se então vira ou, né? Você vai negar a primeira ou manter a segunda. Lembra do Neumar? Então ficou como? Nega a primeira, Marcos não estudou. Ou manter a segunda. Ou foi o quê? Aprovado. Certo? Isso aí no segundo caso. Agora, se tivesse o primeiro caso, que é a regra do gay, trocar de posição. Isso aqui ia para lá, ó. Troca de posição negando, ó. Vinha para cá, isso aqui vinha para cá, ó. Certo? Só que trocava de posição o quê? Negando. Ficava como? Se Marcos não foi aprovado, então Marcos não estudou. Mas a alternativa não trouxe isso. Ok? Questão 9. Olha só o que diz a questão 9. A questão 9 tem a frase: se o time jogou bem, então foi campeão. É equivalente a. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é a questão está pedindo a negação ou a equivalência, certo? Lembre-se que o se então, a gente viu na negação do se então, tem aquele bisuzinho que é o quê? Mané. Mané. Se fosse a negação aqui, testa seu conhecimento. Você está sabendo? Se fosse a negação, ficava mané. Manter a primeira e negar a segunda. Ficava como? O time jogou bem e não foi campeão. Só que ele não quer a negação, ele quer a equivalência. Certo? Que é a equivalência. Então, aí você olha para as alternativas, certo? Se você observar, ó, letra D está trazendo uma resposta com sim então. Não é verdade? Ok? E a letra... Tem outras letras, como as letras B e letras C, por exemplo, traz a resposta com ou. Então, você vai ter que no cantinho fazer as duas respostas, para ver qual das duas a banca trouxe. Lembrando que não pode ter as duas. Né? Não pode ter as duas. Então aí, ó, resolução. Se o time jogou bem, então foi campeão. Vamos testar o primeiro caso. Como é que seria o primeiro caso? Lembra? Lembra lá, ó, regra do gay. Como é a regra do gay? Troca de posição, ou seja, o time jogou bem, vai para lá, foi campeão, vem para cá. Troca de posição negando. Então, quando você trocou o time jogou bem, que foi para depois do então, fica o time não jogou bem e foi campeão, passa como? Não foi campeão. Tem que trocar negando, metendo condicional, ou seja, quer dizer que, como aqui a pergunta tem se então, na resposta também vai ter se então. Então, vai ter que ficar como na resposta? Vai ter que ficar assim, ó. Lembre que essas duas frases, jogou bem e foi campeão, é sobre quem? O time. Então, vai ficar assim, ó. Se o time, o quê? Não foi campeão, certo? Então, aí vai passar o que para lá? O time jogou bem, passa como para lá? O time não jogou o quê? Bem, certo? Letra feia danada, professor. Dá para entender. Então, a resposta fica como? Se o time não foi campeão, então o time não jogou bem. Vamos observar se a questão trouxe isso? Olha o que tem aqui na letra D, ó. Certo? Cuidado com essa pegadinha. Tem assim na letra D, se o time não jogou bem, então não foi campeão. Então perceba que está errado. Eu mostrei isso logo no início da aula, porque ele apenas negou. Olha como é que está lá na pergunta. Na pergunta está como? Olha aqui a pergunta, ó. A pergunta está, se o time jogou bem, então foi campeão. Olha que a letra D trouxe. A letra D trouxe, se o time não jogou bem, então não foi campeão. Ou seja, negou. Faltou o quê? Trocar. A letra D está errada, estaria correta se fosse assim. Se o time não foi campeão, então o time não jogou bem. Então, não é essa resposta que a gente encontrou. Certo? Não trouxe essa resposta. Depois você compara esta resposta com a resposta da letra D. Certo? Então, vamos então testar o segundo caso. Estão observando que não pode ter as duas respostas?
Opa, o segundo caso. O segundo caso é muito fácil, certo? Porque no segundo caso é a irmã de Neymar. Como é a irmã de Neymar? Lembra? A irmã de Neymar é o quê? Neumar. Ne de quê? De você vai negar a primeira, mas de quê? Você vai manter a segunda. E o ou é porque o se então vai virar o quê? Ou. Então como é que fica? Fica o time não jogou bem, não é isso? O time não jogou bem. Deixa eu dar uma caprichada aqui. Fica. O time não jogou bem. E o então vai virar o quê? O que foi campeão. Se você usar a regrinha, ó, vai negar a primeira ou manter a segunda. Então a resposta tem que ser a alternativa que trouxe. O time não jogou bem ou foi campeão. O time não jogou bem ou foi campeão. Então só tem duas alternativas que traz o ou, né? A letra B e a letra C. Qual que a gente marca? O time não jogou bem ou foi campeão. Letra C. Tranquilo? Corta para mim. Então veja como é fácil aqui. Então quando falar em equivalências, certo? Bom, pessoal, aqui é um estudo estratégico. Equivalências é uma coisa, é muito mais coisa. A gente tem na teoria que duas proposições são equivalentes quando tem a mesma tabela-verdade, quando tem os mesmos valores lógicos, quando tem os mesmos julgamentos, quando tem as mesmas valorações. Se uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Se uma é falsa, a outra é falsa. Ou seja, as duas têm a mesma ideia, certo? Ok? Então são dois casos de equivalências, certo? Primeiro caso, a gente tem esse bisuzinho de regra do gay, é uma brincadeira, certo? Para você memorizar, certo? E o segundo caso, a irmã de Neymar, que é Neumar, certo? Então, próxima questão, questão 10. Ok? Questão 10, corta para a questão. Veja só o que é que está dizendo. Deixa só na questão, corta para a questão 10. A questão diz, olha aí, dá uma olhadinha bem. Essa questão é muito boa. Preste atenção, pessoal, quando você tem aí esse tipo de questão e você tem um conectivo ou, se liga se a questão quer a negação ou a equivalência. Porque se for a negação do ou, acorda para mim, se for a negação do ou, o ou vira i. É isso? Se for a negação do ou, o ou vira i. Só que a questão fala em equivalências. Então, se a questão falar em equivalências, como assim, João? Imagina aqui o que você tem aqui. Você quer equivalência, tem assim, ó. Olha o exemplo, ó. Não chove ou faz frio. Se você pegar esse tipo aqui de questão, você vai olhar. A questão quer a negação ou a equivalência. Porque se for a negação disso aqui, fica como? Lembra da negação do ou? O ou vira i, nega a primeira, nega a segunda. Ficava como? Ficava chove e não faz frio. Chove e não faz frio. Só que a questão quer o quê? Equivalências. Então você deve lembrar que nós temos dois casos de equivalências do se então. É isso? E lá no segundo caso de equivalência do se então, você não percebe lá que o se então virava ou? Então quando você pegar uma questão de equivalência e nessa questão tiver o ou e a questão quer, certo, a equivalência do ou, o que é que você vai fazer? É só transformar o ou em se então. Só que a regra é a mesma. Pegou um negócio desse, ele quer o quê? Ah, Joey, a questão quer equivalências, certo? Então, ó, lembra como é que faz a equivalência? Ne-u-ma. Opa, mas já tem o neuma aqui, já tem um ou aqui, opa. Se já tem o ou, é só transformar o ou em quem? Em se então, processo inverso. Então fica como? Nega a primeira, fica como? Qual é a negação de não chove? Fica chove. Então fica se chove.
Aí o ou volta a ser o quê? Então. Então, o quê? Mantém a segunda. Faz frio. Se liga que todas as bancas gostam dessa questãozinha aqui. Então, se você tem lá na pergunta um ou e quer equivalência, então o ou vai voltar a ser o quê? Se então. Joga o neuma e faz o processo inverso. Ok? Corta para a questão. Corta só na questão. Então, veja só o que nós temos aí. Tem a frase, o atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada. Então, observe que o conectivo que nós temos na questão é o conectivo ou. Então, o que a questão quer? Quer negação ou equivalência? Aí fala, de acordo com a lógica proposicional, é equivalente. Opa, quer equivalência. Então, se quer equivalência, não tem o ou na pergunta, já saiba que o ou vai virar o quê? Se então. Certo? O ou vai virar o quê? Se então. Certo? Então, o que você vai fazer aí? Facinho, ó. Você já tem aqui, ó. Ó, lembra que nós temos que ter quem, ó? Ne, o mar. Só que já tem o ou aí. Não já tem o ou? Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai negar a primeira e vai o quê? Manter a segunda. Então como é que fica negando a primeira? A primeira você tem assim, o atleta venceu a corrida. Então vai ficar como? Lembra que o ou vai virar se então. Vai ficar como então? Se o quê? O atleta, o quê? Não venceu a corrida. Então, opa, foi o que com a segunda? Mantém a segunda. Então, o que? A prova foi o quê? Cancelada. Tá vendo? Mesma coisinha, ó. Joga o neuma, nega a primeira ou mantém a segunda. Só que aqui já tem ou, e o ou vai virar o quê? Sim, então. Então ficamos com a alternativa. Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada. Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada. Ficamos com qual alternativa? Letra A. Certo? Essa questão é muito boa. Se você não entendeu, você volta e refaz. Ok? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa parte de corta para mim. Meu objetivo aqui nessa etapa final não é encher vocês de questões, de exemplos. É um estudo estratégico. Eu selecionei as melhores questões da IBFC. Então, você fica voltando e refazendo, certo? Volta e refaz, volta e refaz. Volta o vídeo quantas vezes você quiser, porque eu também estou falando só o que é necessário para vocês. É um estudo bem estatístico mesmo, até porque, como eu falei, o que pode cair mesmo é a questão de tabela verdade. Mas se não cair tabela verdade, pode sim cair negação, pode sim cair equivalência. Ok? Então, forte abraço e a gente se vê no próximo encontro.